esse giro é um giro diferente de todos os outros. E se o universo te trouxe até aqui, é porque temos algo especial para você. O que será? Fica até o final para descobrir. Vem com a gente. Sejam muito bem-vindos, caros estudantes da Escola Consciência Solar. Aqui está o professor Vari e a professora Ari. Em mais um giro oracular semanal, nosso projeto de tarô e oraculismo para tentarmos viver uma semana mais conectada, e temos alguns spoilers para podermos nos preparar para o que o grande mistério nos reserva, não é mesmo? E essa semana estamos muito empolgados, pois temos novidades no canal, é isso mesmo? Exatamente, então agora nós estamos aí com a cara nova, né? Estamos repaginados no nosso YouTube, com capa nova, com foto nova. E também agora a gente tem no nosso Shorts uma pérola do dia, onde a gente vai estar fazendo diariamente a tiragem de uma carta de tarô e colocando uma mensagem do dia para vocês. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Né? Na verdade, não é nem para vocês, é para nós, né? Porque a gente também se orienta a nossa vida através dessas leituras que a gente vai compartilhando com vocês. Então não é nem para vocês e nem para nós, é para a gente. Eva, mais um estudo para a gente diário, então a comparação, né, o estudo comparativo da energia do dia, mais a energia da semana, mais a astrologia da lua que a gente está trazendo aqui, são orientações bem precisas aí para você estar bem preparado para o seu desenrolar da semana. E não ser surpreendido, né, por uma banda, uma rasteira, vamos dizer assim. Exatamente. Então, dito isso, vamos ao nosso ritual padrão. Por favor, então, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para se conectar com a gente, ficar por dentro de todos os nossos estudos, e de compartilhar esse vídeo já com aquele seu amigo bruxo, com aquela sua amiga bruxa, que você sabe que gosta disso, ou com aquele amigo que também está precisando de um abraço, de uma orientação, de uma guiança. Além disso, não se esqueça de conferir os nossos giros oraculares anteriores para você entender mais ou menos como que está o passo a passo aí da nossa historinha. E pode ter vídeos que você assista agora que você ainda não assistiu, e aí você fala, nossa, meu Deus, exatamente naquele mês eu estava passando por essa situação, agora eu tive a chave que eu precisava para entender o que só ficou atropelado lá atrás. Né? Então, quantas coisas às vezes acontecem na nossa vida, a gente deixa passar batido, segue o fluxo, né? E aí não teve uma compreensão, aquilo ficou lá, e às vezes tem uma mensagem aí do tarô, né, desses últimos 6 meses, que pode aí te ajudar dentro do seu estudo de autoconhecimento. Eu acho que uma das coisas mais legais que os oráculos me ensinam, né? A gente às vezes olha para ele com um olhar muito místico, assim, mas até honrando essa lua cheia em Capricórnio, que a gente vai falar, os oráculos eles ajudam muito a gente a marcar momentos, né? Datas e coisas onde aquela mensagem apareceu para você, ou aquela conjunção da astrologia estava ali, e pelo menos para mim me ajuda muito a montar uma linha do tempo da minha própria vida, assim, e tipo, caramba, o que estava acontecendo naquela época? Porque, gente, tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Então, o que está acontecendo hoje tem sementinhas lá atrás. E o que está acontecendo hoje está plantando sementinhas lá para frente, assim. Então, é sempre importante a gente ter essa dimensão temporal na nossa vida, e o oráculo tem um papel fundamental em ajudar a gente a navegar aí por esses eventos tão especiais. Pois bem, estamos diante de uma lua cheia em Capricórnio, que acontecerá na quinta-feira. E Fari, o que você tem para me dizer, capricorniana, sobre o que uma lua em Capricórnio traz para a gente? Olha, eu acho que em primeiro lugar o que eu tenho a dizer é que quinta-feira, além dessa lua cheia que chega em Capricórnio, também é o seu aniversário. Oh. Olha só, quem vai fazer 28 anos está finalizando o inferno astral. A gente está rindo aqui hoje, mas se vocês perceberam, né, ontem não teve vídeo porque o canceriano aqui estava
mergulhado em suas águas. No portal 7/7, que foi extremamente profundo. Mas já estamos aqui retomados, bem descansados, verdades foram discutidas, revelações foram integradas e agora estamos de cara nova para esse novo ciclo aí. E o que essa lua traz para a gente, Fari? Capricórnio, o que esse signo ensina para a gente? Me fala aí você, o que você diria sobre Capricórnio? Capricórnio é o signo da organização, da sistematização, da manifestação de ideias. Então, essa lua cheia, gente, uma lua forte, né? Uma lua que está com muita energia. A gente está numa lunação canceriana, que é o domicílio da lua, né? Apesar da lua cheia estar acontecendo em Capricórnio, que é o oposto complementar de Câncer. Então, a gente está com uma energia de terra com água. Só para contextualizar, né? O Rio é canceriano, eu sou capricorniana. Então, a gente fica nessa brincadeira, né? Aí, o que é o Capricórnio? Vai trabalhar! Né? Não consegue parar de trabalhar e manifestar, né? Anda tudo bem. Mas olha só, essa energia, ela pede uma atenção pra gente, porque ao mesmo tempo que existe uma possibilidade da gente fazer uma alquimia, né? De a gente fazer uma magia muito poderosa com a combinação desses opostos complementares, eles são opostos, né? Então eles podem acabar, em vez de se complementarem, se antagonizando, gerando uma tensão muito forte entre trabalho e vida pessoal, né? O que você quer manifestar e o que você já viveu. Então, crenças limitantes, bloqueios que podem vir até você, né? Que estão vindo agora para, de repente, você olhar e resolver, né? Mas é uma lua que, eu sempre brinco, gente, pensa, bem didaticamente, quando você mistura água e você mistura terra, você tem o quê? O barro. Você tem o barro, e o barro, ele é a primeira fonte de estrutura para o ser humano, né? De criação de casa, de criação de móvel. Então é sempre uma combinação que pode ser muito construtiva para a gente, mas lembrando sempre que se a gente vai construir algo, a gente precisa ter um projeto, né? A gente precisa ter uma ideia do que a gente está fazendo. Senão aquela casa que a gente construiu pode cair na nossa cabeça, né? E é muito um equilíbrio mesmo entre razão e emoção, né? Essa coisa da construção. Por exemplo, se você vai construir algo ali com barro e com a terra e com a água, certo? Se você coloca muita água, o que vai virar aquilo dali? Uma lama, né? Então, se vira muita emoção, tipo assim, muito, eu sinto tudo. Tipo assim, aquilo dali vai virar assim, ó, você não consegue ter estrutura e não consegue criar nada, né? Vai só se afundar, né? E o que acontece se fica muita terra e pouca água? Aí fica seco demais, né? Aí fica rígido, duro. Fica rachando, fica até rachando, tão duro que fica rachando, né? Tipo, não dá certo, esfarela, assim. Então, é achar o ponto certo entre essa força, né, de materialização, assim, de manifestação, com as emoções, com o que, de fato, eu quero manifestar, eu quero materializar. Perfeito. Dois arquétipos importantes que aparecem pra gente dentro da nossa sistemática do tarô. Inclusive, teremos uma surpresa sobre isso. É esse poder da sacerdotisa e o poder dos enamorados, né? Então, é uma lua que está trazendo para a gente a oportunidade de uma reorganização interna muito poderosa, mesmo. E uma lua também que está trazendo para a gente a capacidade de entender melhor as nossas escolhas, né? Entender melhor o que está, os desejos e as vontades que estão por trás das nossas escolhas e como que nós podemos organizar e pôr uma ordem nisso tudo para que essas escolhas somadas nos levem, então, aos nossos objetivos. De uma forma que não seja sem sentido nenhum e totalmente amadora e que não seja rígida demais. Então, onde a gente encontre um equilíbrio entre diversão e trabalho. Perfeito. Vamos, então, agora às nossas 3 cartas. Então, para você que está chegando agora, a gente sempre tira 3 cartas. É o arcano guia, o arcano de desafio e o conselho. Vamos lá. Confirma os tambores. Nesse momento, gente, 1 minuto que vocês se conectam nesse vídeo com a presença de vocês, às vezes é um dia inteiro conectado, sabe? Então esse é o portal que você chegou aqui. Você escolheu estar aqui com a gente. Você escolheu entrar por essa tela aí do YouTube. Então, respira fundo. Levanta as mãozinhas, joga aquela energia positiva.
que essa semana de lua cheia, de portal 7/7, tem a nos revelar. Tchararã. Vamos no caminho do meio. Gente, eu sempre vou. Sempre irei. Vou tirar isso aqui para cá. Vamos lá. Arcano guia da semana. Olha quem voltou. O 3 de espadas. Pra explicar, toda vez que vem 3 de espadas, a gente atrasa a gravação, né? Exatamente. Ai, ai, ai. Mas vamos ver aqui quem que vem como desafio. Ou a gente vai falar, vamos falar um pouquinho desse daqui, depois eu vou puxar o desafio. Meu Deus. Como guia da semana, o 3 de espadas. Um coração com 3 espadas colocadas. Esse é o arcano de olhar para as coisas importantes de serem olhadas e que muitas das vezes envolvem uma dor, uma vergonha, um medo, né, uma situação do seu passado que você não processou direito, né? Então essa também é conhecida como a carta dos traumas, né? Ela traz muito essa coisa de coisas que nos machucaram que podem estar até hoje determinando o nosso comportamento. E também é uma carta de cura, porque é o momento da gente olhar para isso e entender o que essa dor vem nos ensinar, né? A gente aprende através das histórias que a gente vive. E se a gente conta mal aquela história, no sentido de se prender naquela tríade que a gente sempre fala quando essa carta aparece, né? A tríade do vilão, herói e da vítima, né? Então você vai ver que toda história na sua vida que você conta, onde você é o vilão, onde você é a vítima, onde você é o herói, todas elas, você está vendo uma perspectiva limitada do que aquilo veio te mostrar. Então, em vez de você ter uma vivência completa e você absorver tudo que você poderia aprender daquela situação, você absorve só uma parte. Isso é muito perigoso, né? A gente fala aí das meias verdades, né? Meia verdade é muito pior que uma mentira. Eu estava refletindo hoje, inclusive, sobre isso. Sobre o fato de que quando eu comecei a postar coisas nas redes sociais, eu ainda estava muito ferida com a minha história, com as minhas dores de infância, coisas que eu ainda não tinha olhado, não tinha ressignificado. Então eu ainda tinha mágoa de mãe, tinha mágoa de pai, tinha mágoa de todo mundo tinha feito mal para mim, por isso que era resultado de eu estar onde eu estava. Era dessa forma que eu via as coisas. Então, quando eu ia postar as coisas nas redes sociais, eu sempre me colocava nesse lugar da vítima e sempre tinha alguém para acusar, para culpar, né? Então, tipo, a culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano. Sempre ficava nisso. Só que enquanto eu estava nisso, eu acabava ferindo pessoas que eu amava, né? Familiares. Então, eu estava ali colocando minha cara nas redes sociais, às vezes eu acabava criticando um familiar meu que via e se sentia ofendido. E aí aquilo dali acabava gerando um afastamento de alguém que eu nem queria de fato estar me afastando, mas é porque tinham dores ali que eu precisava olhar, eu precisava ressignificar. E aí a vida veio trazendo circunstâncias e situações para que eu estivesse de fato no lugar de cada uma dessas pessoas que eu tinha julgado, que eu tinha criticado, que eu tinha colocado como alguém que me fez mal. Né? Então, eu estando naquele lugar, uma das situações que aconteceram foi até mesmo com a minha própria mãe, depois que eu tive minhas filhas, né? Então, vendo as minhas filhas estando em lugares que eu estava com a minha mãe, e daí eu conseguindo entender a minha mãe. E aí consegui entender, caraca, minha mãe foi maravilhosa, assim, tipo, ela fez o melhor dela, tudo que ela podia, assim, ela fez, ela ainda continua fazendo, eu não tenho nada para falar dela, sabe? Mas antes, quantas feridas que tinham nisso, né? Então, para você contar uma história mesmo, de fato, da sua vida, ela tem que estar ressignificada, porque senão é uma história de dor que às vezes acaba sangrando nos outros. Né? Então, é fazer essa ressignificação. Então, esse 3 de espadas, ele pede essa ressignificação mesmo, né? De olhar, mas sempre ver de cima. Né? Olha para o seu passado, vê de cima, vê aquela situação, mas tenta se colocar no lugar de cada uma dessas pessoas e encontrar esse perdão sincero. Porque se você não trouxer esse perdão sincero, você vai viver preso dentro daquela narrativa e você não vai conseguir desenrolar a sua vida. Você vai estar sempre preso. Uma parte da sua consciência vai estar sempre preso ali. Então, tipo, é soltar isso para você, de fato, poder
caminhar, sabe? Com leveza. Não só ignorando, não, deixa pra lá. Não, eu olho, eu ressignifico, eu entendo, eu compreendo, eu dissolvo isso e aí eu sigo caminhando. Existe uma frase no budismo tibetano que diz que nada está na sua vida ainda que não tenha algo para te ensinar. Senão esse algo não estaria mais na sua vida, pois a vida ela é de caráter pedagógico, né? E eu acho que essa é uma carta muito da pedagogia, do amadurecimento, né? É aquela carta onde a criança ela está saindo daquele mundo onde ela pode fazer o que ela quiser e ela começa a descobrir que existem limites, que existem dores, né? E que para ela poder progredir na vida dela, são as lições mais difíceis que vão ajudar ela a entender quais são os pontos mais importantes que ela deve trabalhar, assim, né? O que ela tem que buscar fortalecer, né? Então essa carta ela traz o coração ele é o símbolo da nossa essência, né? Então essas 3 espadas ali, meio que apontando para o centro da nossa essência, dizendo assim, olha, enquanto você olhar para uma situação não com o teu centro, né, não com esse lugar de compaixão, de neutralidade, de empatia, para você entender tudo que estava envolvido ali naquela situação, né, você sempre vai sentir o quê? Uma sensação de que você foi lesado, de que você perdeu algo, de que você foi prejudicado. Isso naturalmente vai alimentar em você comportamentos de querer machucar, de querer lesar e de querer acusar, né? Então, assim, é uma carta importantíssima dentro da cooperação. A gente aprendeu o quê? A escutar também o ponto de vista do outro, sem que isso seja dolorido e faça a gente simplesmente... Não que não seja dolorido, né? Porque muitas das vezes vai ser. Mas que a gente tenha uma compostura diante dessa dor, né? E que a gente consiga ter lucidez para poder lidar com aquela situação ali. Entendendo que se você não aprender a lição que ela está te ensinando, você está contratando ela para o seu futuro. Essa é a grande chave aí que essa carta vem trazer para a gente. Às vezes vale mais a pena você encarar isso hoje e dar, né, e contextualizar isso hoje para você e liberar esse perdão, do que simplesmente esperar toda uma outra situação precisar ser criada, muitas das vezes envolvendo planos seus importantes, né, e que pode vir a ser um bloqueio entre você e essa realização no futuro. Assim. Então, limpe os obstáculos hoje já, né? Vamos ver qual o obstáculo? Qual o desafio? Qual o desafio? Ai. A Lua. Oh. Essa Lua em Capricórnio. Eu falei que existe uma tensão aí entre Câncer e Capricórnio, né? Mas uma tensão que... Gente, tensão, quase tudo na nossa vida funciona com tensão. Tensão pode ser igual um estilingue, né? A nossa articulação funciona com tensão e relaxamento, né? Então existe muita força dentro da tensão. Só que o problema é quando ela é patológica, né? Quando ela está fazendo mal, né? E aí ela está literalmente rasgando a gente no meio, né? Ou a gente não está tendo tensão nenhuma, estamos só ali largado, totalmente molenga, né? Agora, a Lua aparecendo como desafio é uma carta que fala de mistérios do passado, né? Então, esse 3 de espadas ali que já estava falando pra gente que a gente já tem que encarar ali algumas situações, né? Mas é uma carta que está falando que isso vai vir muito num plano muito... Não vai vir escancarado, sabe? O desafio é esse, é você entender que, tipo, nem tudo é o que parece ser, vamos dizer assim, sabe? Às vezes uma situação que você está ali e você está sentindo uma dor e você acha que a dor daquela situação é por causa do que está rolando, da conversa que está rolando ali, né? Às vezes não é. Entendeu? Essa carta está dizendo pra gente que às vezes aquela situação ali veio como um espelho, né? Porque a carta da Lua é a carta do espelho, assim, o espelho da alma, né? É um espelho de algo lá do seu passado que você precisa tá olhando agora, sabe? E aí a Lua, ela fala dos enigmas, né? Então a vida, ela pode brincar com a gente essa semana. Essa carta como desafio, ela não é brincadeira. Mas é uma carta do caminho da transcendência, né? E o 3 de espadas é uma carta do caminho da integração. Isso tudo faz parte da sistemática que a gente estuda aqui no nosso curso de tarô e na nossa escola, né? Então, integração é entendimento. Então, existe um entendimento que precisa acontecer de uma transcendência. Ou seja, transcendência não é superação. Ou seja, de repente, uma superação que não aconteceu lá atrás por um motivo emocional seu. E que agora está vindo aí
mostrando para você, tipo, e aí, será que isso vai te impedir de novo? Sabe? Será que isso vai atrapalhar você de novo de chegar lá onde você queria chegar? Será que você não vai ter força para você poder, dessa vez, olhar para as suas sombras, olhar para o que precisa ser olhado e entender que isso faz parte de todo mundo, e todo mundo tem dor, e todo mundo precisa passar por isso? Todo mundo precisa de cura, certo? Só que se você tem uma organização, você tem um entendimento do que te fere, do que é a tua sombra, do que é a tua fraqueza, você pode, o quê? Qual que é aquele termo que a gente tem gostado muito de usar? Você pode reduzir os danos. É uma semana muito claramente de redução de danos. Não está dizendo para a gente que você vai passar na elegância máxima, né? Se você conseguir, olha, incrível, provavelmente você vai se destacar. Mas é uma semana que está falando para a gente, se você pelo menos conseguir manter um mínimo de dignidade e integridade dentro das situações, tomando muito cuidado para você não ser injusto por estar projetando uma dor sua numa pessoa que não tem nada a ver com esse processo, pode ser que você tenha fortes resoluções nessa semana, né? Curas muito profundas podem estar aflorando essa semana, assim. E revelações, porque a Lua é uma carta de revelações, né? Sinto também, para quem está acompanhando os outros giros, que a gente vem passando por um processo de escolhas muito profundas, né? De deixar algumas coisas ficarem, ao que vai continuar. Então, a gente acabou de fazer, né? Estamos finalizando uma semana aí de lua crescente, então de plantio, né? Isso, de cultivo. De cultivo. Então, tipo assim, a gente exatamente plantamos, estamos cultivando isso daqui agora nesse momento. Então, muitas coisas foram tiradas, muitas ervas daninhas e coisas que estavam atrapalhando foram retiradas, né? Obstáculos, pedras do caminho foram removidos, assim. E agora é a semana da organização mesmo, assim, essa lua, ela tá vindo para ajudar a gente a puxar isso, tipo, beleza, limpou muita coisa. Mas e agora? Agora você tem que fazer um remanejamento das coisas. Então, tipo, rotina extremamente importante, assim, tipo, não tô falando sobre uma coisa rígida. É buscar o equilíbrio, mas você saber para onde você tá indo, sabe? Você ter metas. Então, tipo assim, eu quero realizar tal coisa na minha vida. Tá, mas daqui quanto tempo? É daqui 1 ano que você quer realizar isso? É daqui 2 anos? Porque senão vai ficar sempre, tipo, eu quero realizar, eu quero mais para quando? Sei lá. Fica muito, sabe, aleatório. Então, tipo, não, bota pra jogo, né? Então, tipo, para daqui 1 ano eu quero ter realizado isso, isso, isso. E qual é a estratégia que eu vou criar para conseguir fazer isso? Então, muitas coisas elas acontecem no meio do caminho, às vezes para tentar impedir a gente de fazer, ou desafios para a gente aprender, para continuar se desenvolvendo, né? Porque a vida é essa grande escola, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar. E às vezes, o prazo não deu 1 ano, vou estender mais 6 meses, mas eu vou fazer isso daqui acontecer, sabe? Você sabe que aquilo tá ali visado para você fazer. É uma lua capricorniana, né, gente? Então, ouçam o que ela está falando, né? É muito desafiador mesmo a gente olhar para a ordem que a gente tem que colocar nas coisas, né? Principalmente quando a gente está há muito tempo já vivendo na bagunça, né? E navegando somente intuitivamente nas coisas, né? E o 3 de espadas está deixando bem claro ali uma carta de razão, né? Ela é a carta guia da semana, e a lua é o desafio, né? Então vamos entender que luzes distorcidas, que verdades distorcidas, que crenças distorcidas, que histórias distorcidas ainda estão ali na nossa programação inconsciente, né? Porque a lua ela é a carta do inconsciente. Então, o inconsciente tem muito para nos revelar essa semana. Tem uma questão de, né, tem pessoas que têm dificuldade de ter uma organização, até mesmo dentro de uma rotina, porque não conseguem se adaptar ao calendário, né, que a gente tem o costume de usar, de domingo a sábado, sabe? Então, tipo, a pessoa não consegue se localizar, então encontra essa metodologia, vai ver calendário maia, vai ver o que você sente que se conecta com você, assim, ou que você fale, não, isso daqui é o que faz sentido para ser a minha semana, a minha estrutura de semana funciona desse jeito, para mim tá funcionando desse jeito, assim, para mim faz sentido assim. Mas dentro disso você ter uma organização, isso vai ser muito importante, para você não ficar só aleatório, porque senão, se ficar aleatório, a lua vai pegar, assim, tipo, e te dar uma marretada. Alertas para a semana. Muito cuidado com mentiras, tá? 3 de espadas ali
para evitar dores, evitar certos conflitos ou exposição de certas informações, as pessoas podem fazer de tudo mesmo, né? Então, vamos tomar bastante atenção com isso aí. A Lua também fala muito do nosso passado familiar, né? Então, pode ser questões, tensões dentro da família podem aparecer. Gente, diplomacia, tá? Respira fundo e lembra que, às vezes, a melhor resposta que você pode dar numa situação onde está todo mundo emocionado é você dar uma trégua, assim, sabe? Cara, fala um sinto muito, mesmo que você não concorde, fala um sinto muito, não perca a sua razão, entende? Porque muitas das vezes nessas situações, você pode ser um eixo de organização delas, e passando essa situação, pode ser que todo mundo venha te agradecer depois por você ter mantido a calma, por você ter mantido ali a ordem, e tudo se organiza depois naturalmente, sabe? Mas exige muita presença da gente, tá? Muita presença mesmo essa semana. Cuidado com os comportamentos automáticos. Bora lá, então? Vamos para o nosso conselho. 4 de ouros. Vou falar para vocês que essa semana não tá mole, não. O 4 de ouros é uma carta estrutural muito forte, né, que tem tudo a ver com tudo que a Sol estava trazendo a respeito da organização da rotina, da organização do seu projeto, da organização número 4, né, os pilares, né. Realmente essa lama, né, esse barro está sendo, a gente está pedindo para que a gente construa algo, né, e é uma carta que fala muito das nossas necessidades básicas, tá, o 4 de ouros. Então ele vai falar assim: sono. Gente, eu tive um episódio ontem, grande parte da complicação do que eu passei foi por causa de ter tido uma noite ruim de sono. Gente, isso é muito perigoso. Preste bastante atenção para ver se toda a doideira que está acontecendo na sua vida não é porque você está tendo um sono ruim. Quanto tempo você está se expondo à tela antes de dormir? Quanto tempo você está dormindo? O que você está comendo antes de dormir? O que você está consumindo antes de dormir? Muita atenção nisso. Faça o seu ritual do sono. Atenção à alimentação. Outra coisa que essa carta vai falar muito, assim, alimentação, cuidado. O que você está descontando na comida? Como que está a sua consciência em relação a isso tudo? Será que não tem feridas desses 3 de espadas do passado relacionado à alimentação? Às vezes são carências, né? Carências emocionais de dores lá atrás que estão sendo supridas na alimentação, né? Perfeito. E essa é uma carta que, como conselho, ela vai falar assim, cara, se priorize e priorize a sua própria organização, né? E construa algo a partir daquilo que hoje você já sabe, né? O 3 de espadas está ali, então revisa o seu passado, percebe que ali existem várias sementes, existem ali várias matérias-primas para você trabalhar junto com o seu inconsciente aqui, né, na Lua, e transformar hoje em quê? Em objetivos, em metas, em habilidades, em hobbies, em tudo que você pode usar para estruturar a sua rotina de uma forma que ela leve você à realização do seu propósito, da sua vontade. Uma carta que está muito conectada com a carta do Imperador, né? Então o Imperador ele é a carta da ordem, né? É a carta que vem falar para a gente, olha, é uma ordem, mas é uma ordem com coração. Porque uma ordem só com uma frieza de um 3 de espadas mal integrado é uma ordem que traz o mundo que a gente está vivendo hoje, sabe? Então, acima de tudo, é uma carta que diz assim, entenda que você estar bem e as suas necessidades básicas estarem bem estabelecidas, isso é uma misericórdia para todos. Por quê? Porque você convive com várias pessoas, né? Você influencia várias pessoas. Então, encontre esse meio termo, faça por você, mas faça também por aqueles que você ama. Equilibra essa balança aí, né? E entenda, é uma carta que fala muito da gente, das omissões que nós fazemos muitas vezes por termos medo de parecer que somos pessoas egoístas. Então a dificuldade nossa de colocar limites em coisas, né? Essa carta está falando, olha, limites saudáveis, tem que ter uma base óbvia. Não é, eu estou fazendo isso porque eu não gosto de você. Eu estou fazendo isso porque eu tenho que dormir. Eu estou fazendo isso porque eu não posso ir aí comer isso essa hora. Eu estou fazendo isso porque, olha, eu tenho uma meta aqui que eu tenho que resolver, eu tenho um projeto aqui que eu tenho que colocar para frente. E aí vem um não com compaixão, entende? Com fundamento, que é muito diferente de você simplesmente estar perdido nas suas emoções, né? E
aí vem esse egoísmo mesmo do 4 de ouros, né? Esse egoísmo do tipo assim, não, peraí, deixa eu me fechar aqui no meu mundo, porque, né, tantas coisas, a minha dor é importante, mais importante do que tudo, né? Ah, mas e tudo que você está envolvido, né? E a sociedade do qual você faz parte? Quando eu digo sociedade, eu não estou falando do mundo inteiro, eu estou falando da comunidade, muitas das vezes, a sua família, que está aí perto de você. Isso que você trouxe sobre a gente conseguir colocar limites, né? Às vezes a gente não consegue colocar limites porque nós não temos para nós mesmos metas bem estruturadas e elaboradas. A gente não tem um objetivo de vida muito bem construído. Então, se você não tem, qualquer coisa que chegar no seu caminho, muito bem, mesmo que isso não vá te fazer bem, porque você não sabe ainda distinguir, né, o que é onde você tem que botar limites, né? Quais são as amizades que tem que botar limite, quais são, né, os familiares que precisa ter um limite ali, né? Então, tipo, é isso, assim, é aprender a colocar o limite. Quando a gente fala de limites e quando a gente traz aqui essa questão do 4 de ouros como essa coisa da base, né, dessas inseguranças também que rolam, e como você trouxe essa questão da alimentação, uma busca, né, por esse prazer, por essas necessidades básicas. Então, a sexualidade é uma necessidade que fica ali também, né, tipo uma necessidade básica do ser humano, digamos assim, de uma forma muito distorcida também. Cheia de dores, né? Exatamente. Então, com essa lua aqui como desafio, pessoas que passaram por processos relacionados a abusos sexuais essa semana pode ser que esteja mais em evidência aí para ter que estar olhando e ter que estar trabalhando, porque é isso, né? É copas aqui. Gente, é espadas, na verdade. É espadas, é o coração. É o emocional. As emoções que precisam de resolução para você poder caminhar para frente, né? O 4 de ouros, ele também vai pedir para a gente ambição, tá? E posicionamento, postura para a realização das coisas. Então, é uma carta também que vem trazer um pouco de cobrança paterna, assim, para a gente, sabe? Tipo assim, ó, vamos lá, tudo bem, você precisa desse dia para você precisa desse dia para se reconstruir, mas não fique preso dentro de um vitimismo que vai piorar isso e te afundar na lama, igual a gente falou. Que esse revisitar do passado sirva como liga para você conseguir entender de fato o que você vai manifestar e quais os recursos que você tem para manifestar. Ai, agora eu tô morrendo de rir internamente. Que bom, meu amor. Que eu falei que isso daqui era Copas. Tá tudo certo, tá tudo certo. Pois bem, família. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui sobre qual a sua leitura, como que está fluindo a sua semana, que o giro tem trazido para você. Qual é a parte que mais tocou aí no seu coração? Conversa, interage com a gente, que isso é sempre muito construtivo. Dá uma olhadinha lá nos shorts, no primeiro que a gente postou, hoje a gente Sim, vai colocar hoje vai ter o segundo também, então todo dia agora vai ter essa energia conversando com a energia da semana também. Comentem lá também se vocês, né, se a frase que chegou ressoou aí, deixa lá pra gente que a gente vai adorar tá vendo também. E compartilha e deixa o seu like, por favor. Esse é um trabalho feito com muito carinho para vocês. E se inscreva no canal e ative o sininho. Então, que isso ajuda muito a gente, ajuda também toda a comunidade, essa mensagem se espalhar, chegar nas pessoas que tem que chegar, sabe? E a gente popular aí essas telas, né, com coisas que nos façam realmente refletir sobre a verdade da nossa vida. Não com fugas e ilusões. O algoritmo, ele tá espalhando muitas mensagens catastróficas, né, atualmente, assim. Então é muito caos, muito... Então, tipo, quando a gente pega uma mensagem positiva de luz, de amor, e a gente espalha, a gente tá ajudando a dar uma burladinha ali no algoritmo também, para ele espalhar uma mensagem de luz e amor para outras pessoas. Então você vai estar fazendo um bem para você, pra gente, pra humanidade, pro planeta Terra, para todas as galáxias. Você tá fazendo o melhor favor que você pode fazer para você mesmo na sua vida, compartilhar esse vídeo. Então compartilha esse vídeo. Apaguei a vela sem querer. É sobre isso e tá tudo bem. Gente, autorresponsabilidade e otimismo andam juntos, tá bom? Lembrem-se sempre disso, assim. Ai, meu Deus, tá tudo muito trevoso. Bom, seja você o pilar, tá bom? Acenda a chama que se apagou e não fique mais nas trevas.
E por último, a surpresa que a gente queria trazer